94 anos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Muito obrigado primeiro pelos meus irmãos que vieram, meus amigos. Aqui eu tenho irmãos de 40 anos. 40, Zé Lanchote, preguei com o Zé Lanchote, a gente já ministrou junto há 40 anos atrás. O Reinaldo, o Simbó, amigo de muitos anos, e é um privilégio. O Zé Lanchote foi um presente de Deus, irmão. Você está aqui, viu? Ricardo, Gercinho, todos vocês que vieram. O aniversário é meu, mas o presente é para nós. Fique atento no que Deus vai falar. Um mês Deus falando no meu coração, um mês Deus revelando mistérios pela palavra, e eu gostaria que você ficasse atento no que Deus vai falar nesta noite. A ministração desta noite, nós vamos basear numa frase de Jesus que mudou toda a história da humanidade. Uma frase mudou a história da humanidade. Está em João 10:10. Eu vim para que você tenha vida. Amém. Glória Eu a Deus. vim para que você tenha vida, e vida em abundância. E para entendermos esse texto, que eu já ouvi inúmeras ministrações sobre essa palavra, e até perguntei na Fundação Casa na semana passada sobre esse tema, e alguns, cada um dá um ponto de vista aí. Eu quero voltar com os irmãos lá em Gênesis, no início da criação. A Bíblia diz, porque a Bíblia é a nossa base, a nossa referência. Eu creio no que está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor do pó da terra criou o homem, e das suas costelas a sua companheira, e presenteou esse homem num lugar maravilhoso, num jardim, em que Adão tinha um domínio total sobre todas as coisas. Ele disse ao homem: olha, você tem liberdade em tudo, mas tem uma árvore ali que você não deve tocar, você não deve comer, porque no dia que você comer, no dia que você me desobedecer, certamente você vai morrer. Ali houve um decreto de morte, e morte na Bíblia é separação. A morte significa estarmos separados daquele que nos criou, daquele que provê vida. Paulo fala: você está morto em delitos e pecados, você apenas caminha, respira, mas espiritualmente você está morto. E o homem desobedeceu. O homem comeu da fruta em que o Senhor havia pedido para que ele não comesse. Com o pecado, com a desobediência, o decreto foi cumprido. O decreto foi cumprido, à risca. E o decreto lá de Éden vigora até hoje. Por que vigora até hoje? Porque nós somos descendentes de um homem que pecou. E com o DNA de Adão no meu DNA, eu recebo de herança o pecado original. O Criador chama os três que fizeram parte do pecado: Adão, a sua companheira e a serpente. E para Adão ele diz: Adão, a partir de agora você vai ter que trabalhar, suar, se quiser comer. Nada vai ser mole para você a partir de hoje. Para sua companheira ele diz: você vai ter dores no parto.
inimizade entre você e a serpente. E o veredito para a serpente foi um dos piores. E tu será maldita. Você vai rastejar pela terra, você vai comer o pó da terra, e o filho da mulher, a descendência desta mulher, esmagará a sua cabeça. Ali houve outro decreto. Então, num período curto, o Criador apresentou 2 decretos aos homens. No decorrer dos tempos, Deus levantou sacerdotes, profetas, e esses homens ministravam ao povo as ordens do Criador, e faziam oferendas de animais para expiar os pecados dos homens, num período curto, porque os pecados eram muitos, e a única maneira de Deus poupar, de matar os homens, era a expiação do sangue dos animais. Mas nenhum animal foi suficiente para expiar os pecados dos homens, diz a palavra. E a Bíblia diz que o Criador se fez homem, o Verbo se fez carne. Deus, com sua glória e majestade, se tornou homem. Um detalhe que eu quero apresentar a vocês: tudo foi criado pela palavra falada. Deus disse: haja luz, haja firmamento, haja animais, tudo pela palavra falada. Mas o homem foi moldado pelas mãos do Criador. E com o pecado, a desobediência do pecado, Paulo fala que não há remissão sem derramamento de sangue. Não tinha como o Criador apagar essa página na vida do homem. Houve um processo que Deus criou desde o Éden, um plano de salvação até chegar ao Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o plano de salvação para a minha vida e para a tua vida iniciou no Éden, no dia que o homem pecou. Do dia que o homem pecou até o dia de hoje, para muitos, há um vínculo com o pecado constante, diário. E o povo sacrificava animais, mas não resolvia os seus, não havia intimidade. Deus não poderia se aproximar do homem como era próximo de Adão. O que acontecia na época? Havia um tabernáculo, havia um lugar sagrado, uma arca da aliança, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, numa nuvem de fumaça, próximo à arca, onde estava a presença de Deus, para falar com Deus sobre os pecados dos homens. Então não havia aproximação de Deus com o homem, por causa do pecado original. Em João 1,14, eu até achei que o Rafa ia chegar lá. E o Verbo se fez carne. Não foi um decreto falado, mas foi uma ação de Deus. Amém. No ventre de Maria, o Espírito Santo brotou, colocou a semente que traria libertação lá da história do Éden. O Verbo se fez carne e habitou. Esse habitou é como homem, como carne, como pessoa. E a palavra diz: e nós o vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Deus se revelou em carne para os homens. A descendência da mulher
lá no decreto de Gênesis, esmagaria a cabeça da serpente. Ali, no momento do nascimento de Jesus, começou a se cumprir a promessa feita lá em Gênesis. A semente do ventre da Maria esmagaria a cabeça da serpente, da mesma serpente que induziu a mulher ao pecado, lá atrás. O veredito de Deus ainda está em vigor até os dias de hoje. Vamos entender o porquê. Agora eu quero falar algo que eu tenho certeza que vai surpreender você, como surpreendeu a mim quando Deus começou a mostrar a palavra. Eu quero falar sobre milagre, pecado e perdão. Aí você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que é um milagre, irmãos? A Bíblia diz que o milagre é algo sobrenatural que o Criador nos oferece sem merecermos. Então, milagre é algo sobrenatural que Deus nos concede sem nós merecermos. Uma pessoa que recebeu um milagre, ela está salva? Não. O milagre não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver. Você pode ver 1000 milagres. Você pode ser curado de câncer, de lepra, de qualquer enfermidade. Você pode ressuscitar. Mas ele é diferente da salvação. Nós vamos entender por quê. Então, milagre, nós entendemos o que significa agora. Perdão. O que é perdão? O perdão, ele está se referindo ao perdão, ao que ligava o homem com Adão. João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O perdão que se refere na palavra aqui é o perdão que desliga a minha vida com a linhagem de Adão. Eu não preciso me arrepender para isso. Eu tenho que aceitar o sacrifício de cruz. Então esse perdão vem para mim, ele me diz, quando eu aceito Jesus como único Senhor, quando eu confesso com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida, eu estou rompendo o meu laço com Adão. E a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, e é nele que eu vou nascer de novo. Eu estou nascendo em Cristo Jesus. E o terceiro é pecado. Mas perdão e pecado é a mesma coisa? Não. A palavra fala assim: se porventura pecardes, você tem um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Então, a partir do momento que nós somos membros da família de Deus, que nós confessamos Jesus como Senhor, Ele advoga por nós junto ao Pai. E quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro. É o mesmo sangue dos umbrais nas portas, onde o anjo da morte iria passar. Então a morte não tem domínio quando o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Quando Jesus inicia o seu ministério, suas palavras, ela traz esperança. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, a tua palavra traz esperança hoje. Nós vamos na Fundação Casa, e quando a gente começa a ministrar a palavra, aqueles jovens começam a ter esperança. Ah, mas eu acho que eles estão fingindo. Quem morreu por eles foi Jesus. A minha parte é levar o ministério, levar a palavra lá. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu digo para eles: eu saio da minha casa no domingo à tarde, que eu podia estar fazendo tanta coisa. Eu venho aqui falar
de Jesus, do amor de Jesus para você, e você tem uma opção, quer ou não. Infelizmente você chegou nesse lugar para encontrar Jesus. Você pode até encontrar Jesus lá na tua casa, tranquilo. Você espera a coisa derreter. E Jesus caminhando com os homens, o seu período de ministério, ele diz assim: eu vim para que você tenha vida. Eu vim para romper o teu laço com o pecado original. Eu vim trazer para você noites de sono agradáveis. Eu vim mudar a história da sua vida. Eu vim trazer alegria na tua casa. Eu vim restabelecer o seu lar. Eu vim te dar dignidade. É o que eu falo para os meninos lá. Cadê a sua dignidade? Você vai sair daqui de cabeça baixa? Jesus quer restaurar a tua dignidade, cabeça erguida, mudar a história da sua vida. Deus tem projetos para vocês. Digo a eles: Deus já tem a esposa, o trabalho, o nome dos filhos, a cor dos olhos na tua vida. É só você tomar posse. E tem para mim e para você. Glória a Deus. Será que nós temos noção disso? Se eu não abraçar a causa de Jesus, eu estou fadado à morte eterna. E nós vamos entender o porquê. O pecado é impagável. Às vezes, uma doença hereditária, toda a família tem aquela doença hereditária, a criança já nasce, o pai olha para o bebê e fala: tadinho, ele vai durar poucos dias ou poucos anos, porque ele já herdou a doença da mãe, que a mãe herdou do avô, que o avô herdou do tataravô, e a doença vem vindo. E vem Jesus e fala assim: olha, essa doença cessou, eu rompi esse laço do passado. Você não tem mais essa doença, você não está mais fadado à morte por esse motivo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra não está falando nenhum pecado há, não é isso que a palavra fala. Nenhuma. Quem que nos condena? O diabo. Quem que nos aprisiona? O diabo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Não é que conhece. Conhece Jesus? Conheço. Está nele? Não. Então você está condenado, querido. Nenhuma condenação há aos que estão ligados, grudados, dependendo dele. Você aceita o sacrifício de cruz? O que é aceitar o sacrifício de cruz? É quando você se coloca na presença do Senhor e diz: Deus, eu reconheço que eu estava fadado à morte. Eu reconheço que eu tinha uma herança hereditária. Eu reconheço. Mas pela morte de cruz, eu tomo posse da morte de cruz. Eu tomo posse na minha vida. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. As coisas velhas se passaram. Amém. É diferente de acreditar em Jesus, irmãos. Não confunda. Temer a Deus. O diabo acredita, o diabo teme e não acontece nada. Entregar a vida para Jesus é diferente de ser religioso. Não estamos falando de religiosidade, estamos falando de ter uma vida transformada na presença do Senhor. O Senhor disse para Nicodemos assim, em João 3,3. Jesus disse a Nicodemos: na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus.
Quem não nascer de novo não pode ver. O que é ver? Na oração do Pai Nosso, a palavra diz assim: venha o teu reino. Se eu falar assim, como eu falo na Fundação Casa, né? Gosto de falar isso para eles. A gente se abraça, eu falo para eles assim: vocês não têm ideia de quantos anjos de Deus estão aqui e quantos demônios também estão aqui, em guerra, pela vida de vocês, pela nossa vida. E aquele que assume Jesus como o único Senhor da sua vida, faz parte da família de Deus. Ele pode ver o reino de Deus. Nós vemos, nós sentimos. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Às vezes a gente leva um negócio meio enrolado. Irmãos, a nossa salvação está dependendo disso aqui, da palavra. Eu falei esse dia na Fundação Casa: você pega 6 meses de cadeia, é 6 meses, vai ficar 6 meses, você vai embora no dia seguinte. Você pega 10 anos de cadeia, é 10 anos, você vai embora. Você pega 40 anos, é 40 anos. O inferno é uma eternidade. Não tem visita, não tem advogado, não tem mãe, não tem pai, não tem água. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E vai ser cobrado de nós, da nossa vida. O relaxo que eu tenho para as coisas espirituais vai ser cobrado de mim. Tem um preço. Eu vim para mudar a sua história, Dimas. Eu vim para mudar a nossa história. É para isso que eu vim. Já no versículo 5 de João 3,5 diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não, entrar. O que é água, o que é Espírito? O Espírito é quando você rompe a linhagem do passado, e a água é quando você testemunha para os que estão presentes. É mudança de vida. As coisas velhas se passaram. Imagina uma criança perdida. Você olha para ela e fala: que criança linda, vou adotar você. Quer ser adotado? Claro, tio. Vem para casa. Chega na tua casa, você abre a geladeira e fala: queridão, ó, pode comer à vontade, você agora faz parte da minha família. Que legal. Só que tem um detalhe, querido. Algumas músicas que você ouvia lá, aqui você não vai ouvir. Algumas palavras que você falava lá, aqui você não vai falar. Algumas roupas que você usava lá, aqui você não vai usar. Porque a nossa família tem um padrão do céu. E quando eu assumo que sou cristão e mantenho um padrão do passado, não funciona. As coisas velhas não passaram, nada se fez novo. O cristão tem que ser aquele na empresa que o patrão, o colega fala: puxa, eu estou passando mal, eu vou lá no fulano porque ele é crente, ele pode orar por mim, o Deus dele resolve o meu problema. Tem que mudar a história, irmãos. A história tem que ser mudada. Hoje nós temos livre acesso, diz a palavra de Deus. Como eu falei, no tabernáculo do Antigo Testamento havia um local, o Santo dos Santos, e havia um véu, e o sacerdote entrava uma vez por ano. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Hoje eu falo com Deus a hora que eu quiser. Falei na Fundação domingo, o telefone está aqui. A hora que eu ligo, alô, quem está do outro lado? É Deus. É de dia, de tarde, de noite, no banheiro, tomando banho, trabalhando, viajando. A hora que você fala, Ele atende. Alô? E até quando vai isso? Enquanto eu respirar. Eu não preciso mais de nada que me leve a Deus. Eu falo direto com Ele. Está na palavra.
Quando eu falo com Deus, eu tenho diálogo, eu não tenho reza pronta. Falei na última ministração. Por mais o poema de amor que você dedica para a tua esposa, por mais lindo, se você repetir ele uma semana, ele vai se tornar repetitivo. Fala, esse cara está doido, ele está falando uma coisa todo dia. Com Deus é a mesma coisa. Fala com diálogo. Jesus é assim, assado, é assim, assado. Eu estou contra, não estou dando conta, me ajuda, vem comigo. Porque o que está em jogo é muito sério, é a nossa alma, é a nossa salvação. É o que está em jogo. Quando o Senhor nos liberta do pecado original, a depressão, a mágoa, os vícios, a raiva. Irmãos, não é fácil. Eu falo para os meninos lá, é fácil você que fuma maconha deixar de fumar maconha? Não é fácil. Você que fuma cigarro, quer parar? Não é fácil. Jesus, o cigarro está aqui, eu estou com vontade danada. O Senhor está comigo, me ajuda, me tira isso. Eu te coloco nas mãos do Senhor. Eu vim para isso, é para isso que Ele veio, é para te ajudar. Mas é bobeira? Não é bobeira. Eu vim para isso. Senhor, meu relacionamento está ruim, o Senhor tem que entrar nessa, eu não dou conta sozinho, eu não suporto o que está acontecendo, não suporto ele, não suporto ela. Entra com provisão, Senhor, muda a história. Eu vim para isso. Esse é o motivo de Jesus ter vindo, irmãos. Não é religiosidade, é bate-papo com Deus. Nós ouvimos, o tocamos, ele comeu peixe comigo, eu bati nas costas dele. Foi assim que aconteceu. Quando o Senhor apareceu depois da morte com os discípulos, ele comeu peixe com eles. Foi um bate-papo, uma troca de intimidade. Lembra do deserto, quando Jesus foi tentado? Lembra das curas e milagres que Jesus fez antes de morrer? O que ele falava para o cego? Levanta, sua visão está pronta. Paralítico, levanta. Palavra falada. A mesma forma que o Criador fez lá em Gênesis, Jesus agia no decorrer do dia. Ele curava pela palavra falada. Mas o sacrifício original precisou sangrar. Houve sangue, sem sangue não há remissão de pecados. E você agora, você pode abaixar a cabeça e falar, Jesus me perdoa. Você sabe por que você está sendo perdoado? Porque o sangue de Jesus foi derramado lá atrás. É por isso que você fala e Ele te perdoa. Se fosse antes da vida dele, tinha que fazer um sacrifício com um pombo, com um animal, com um cordeiro, e isso é um pecado, talvez ele se perdoasse. O animal tinha que ser totalmente limpo, sem mancha, sem mácula, impecável, senão não dava certo. E Jesus veio como cordeiro, sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem nada. Morreu no meu e no seu lugar. Por isso que ele fala, eu vim para isso, para mudar a história da sua vida. Estava ouvindo um testemunho ontem, na internet, e o rapaz estava muito triste na igreja, assim, muito triste. O pastor falou, seu fulano, você parece que você está meio triste. Eu falei, eu estou com uma dorzinha aqui. O médico falou que eu estou com leucemia. Leucemia? Não, mas Deus está no controle, Deus está cuidando. Isso está no pastor. Eu sou filho dele, ele veio para me salvar, ele cuida da minha enfermidade, eu entreguei na mão dele, eu estou despreocupado. O pastor falou, nossa, que lição de moral para mim. Eu preocupado com ele e ele entregou nas mãos do Senhor uma causa tão séria. Irmãos, se você está nas mãos do Senhor, não importa o que acontece. Às vezes dói um pouco. Às vezes é uma pessoa que ele leva embora, que ele tira da vida da gente, mas é dele. É dele. Nós somos dele. Somos privilegiados de estarmos aqui. Quantos países que as portas são trancadas, pessoas que correm risco de vida, de perder o pescoço por ler uma parte do Evangelho, e nós temos a porta aberta aqui.
E às vezes não vamos, não congregamos, trocamos o culto por qualquer coisa. E ele fala para você assim, e para mim: eu vim, Dimas, para salvar você, e você está dando pouco valor nisso. Que valor que você está dando? A morte de cruz foi um sacrifício, irmãos. Não foi palavra falada, irmãos. O verbo se fez carne, não foi palavra falada. O diabo tentou, você fala aí, pede para os anjos te pegar, vou te jogar aqui, pula aí que os anjos te pegam. Não tentará acertar. Se você está com fome, manda aparecer os pães. Eu vim para ser sacrifício. O que é mais fácil? Que ele falou para o paralítico lá: teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Fazer uma pessoa andar, o remédio faz, o médico faz. Mas perdoar pecado, te tirar da fila da morte, da fila eterna, só Jesus. Só Jesus. Paulo Júnior falou uma palavra ontem, eu estava ouvindo uma palavra dele. Ele falou: se você crê em Deus e não crê em Jesus, Deus não serve para nada na sua vida. Porque você só vai a Deus por Jesus. O único jeito de chegar a Deus é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como chegar a Deus sem Jesus. Não tem como ser salvo sem Jesus. Impossível. E quando no momento mais difícil, que você dobra o teu joelho, você fala: Deus, em nome de Jesus, vem comigo, seja meu socorro. E quando Jesus foi embora, ele morreu, ele falou para os discípulos em Mateus 28: eu vou, mas vou deixar o meu Espírito com vocês. Eis que estarei com vocês todos os dias. Por quê? Porque vocês não vão aguentar a pressão. A pressão é muito forte. Hebreus 9:22 fala: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, não há remissão. Agora essa frase aqui é boa. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado, irmão. Sabia disso? Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados. As pessoas podem ir ao inferno porque não aceitaram a morte de Jesus Cristo, não tomaram posse da morte de Jesus Cristo. Se você ganha um presente maravilhoso, um presente caro, pensa num trem caro, sei lá o que, a pessoa te dá uma BMW zero, vale milhões. Toda hora que você olha para ela, você fala assim: obrigado, hein? Oh, obrigado, obrigado. E aqui nós temos de graça a salvação. E quantas vezes agradecemos a Ele por isso? Quantos obrigado nós falamos no dia a dia pela salvação, pela proteção, pela unção, pela graça que Ele derrama sobre a nossa vida. Pregação dura é essa, não, é esclarecedora. A palavra, Deus me dando a palavra, sabe, com o seu semblante, seu coração aperta. O que eu ministro é a palavra. Eu não tenho opinião própria, é a palavra de Deus. E da maneira mais clara possível, nós começamos a mudar o nosso conselho de oração. Antes de pedir: obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe do que eu preciso, obrigado. Quero te agradecer pela salvação, pela minha família, pela minha casa. O pastor dá um exemplo claro aqui do portão, uma coisa tão simples. Pela casa que eu tenho, pela comida que eu tenho. O murmúrio entristece o coração de Deus. Por quê? Porque somos mal agradecidos. Tem pessoas que não repetem a comida 2 dias. Mal agradecido. Como tem pessoas que não têm o que comer. Deus nos presenteou com tudo. Hoje eu trabalhei até meio-dia. Um cliente foi lá e falou do governo. Eu falei: queridão, o país é de Deus.
Ele constitui reis, Ele estabelece reis, Ele põe governo, Ele tira governo. Eu não estou preocupado com almas que estão indo para o inferno. Não se preocupa com o governo, não, isso é coisa, deixa Deus cuidar disso aí. Não é problema nosso. Eu tenho que orar para que vidas sejam salvas. A preocupação de Jesus era salvar vidas. Mas a Bíblia fala que Ele curava as pessoas para que as multidões chegassem para ouvir a palavra. O sentido de Jesus estar aqui foi salvação, não foi cura física. Salvação. Jesus nos recebe da maneira que estamos. Isso eu posso falar na Fundação Casa, falo direto. Incrédulo, viciado, sujo, sem crédito, sem moral, no fundo do poço. Ele te recebe, restaura a sua vida. Mas não restaura a nossa vida para a gente, depois de pronto, virar as costas e ir embora. Restaura para nos colocar na família dele. Não sei quantos membros tem na tua casa, 4, 5 pessoas, 6. Se vocês almoçam todo dia juntos, mas admitimos que você almoça todo dia junto, 4 pessoas, 5. O dia que falta o teu filho, que está na escola ou viajando, está faltando alguém aqui. A sua esposa prega o prato, olha no prato e sente falta dele. Assim é a congregação, irmão. O dia que você não vem, Deus sente falta, a congregação sente falta de você. Somos família. Família. Quando não dá para ir na Fundação Casa, o coração aperta, porque eu falo para eles, vocês são família. O mesmo sangue derramado na minha vida, derramando na sua, se você crê, se você tomar posse. Para os que crê, vão morar no céu. Para os que não crê, paciência. Então eu aceito o sacrifício de cruz. Agora que você falou, eu gostei. Vou aceitar. A sua vida vai mudar. Se você aceita, as coisas velhas vão passar. Salmo 1, pastor Márcio não está aqui, né? Pastor Márcio é uma figura na fundação. A gente está de domingo para eu e ele só. A gente faz 4 módulos. E os módulos dele, eles recitam o Salmo 1 direto. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Sai fora. Sua proteção não, Senhor. E os meninos já sabem disso. E a mesma coisa é para nós. A orientação do céu é para a nossa vida. O Criador pisou na terra como homem, nos ensinou os seus mandamentos, nos deu o seu exemplo, pagou a nossa dívida, morreu no meu lugar e faz morada no meu coração. Ele me amou primeiro. Às vezes você acha, os irmãos da igreja sabem, os visitantes que estão aqui hoje, vocês não vieram para cá. Nós estamos orando por vocês. Que Deus abra para que vocês viessem hoje, ouvir essa palavra. A palavra é para nós aqui, não é porque não veio, não. É para nós. E quem atraiu você de estar aqui é o Espírito Santo. Eu não tenho poder de atrair ninguém. Lá na fundação, são 30, 40 jovens numa ala, tem televisão, tem futebol, tem as namoradas que vão fazer visita, tem não sei o que, e chega nós. Quando eles entram, 8, 10, o pastor falou 12. Então galera, não foi só força que veio aqui não, o Espírito Santo está preparando a tua alma, desde lá de trás, para você estar aqui, para te dar uma oportunidade. Porque o Senhor nos dá oportunidade. Eu tenho liberdade de sair daqui e ir para o prostíbulo. Como eu tenho liberdade de sair daqui e orar. Eu sou livre. A consequência eu vou colher. A consequência eu vou colher. Mas a liberdade está livre. Somos livres. O que Deus oferece pela sua palavra chama-se oportunidade.
Você quer morrer ou você quer ser salvo? Não quero ser salvo. Então, um tempo atrás chegou um casal lá na firma, e um casalzinho bonitinho, eles estavam noivos. Ele falou: não, eu estou já pagando a minha aposentadoria, todo feliz, não sei o quê. Eu falei: você está investindo na tua velhice já? Eu falei: já estou investindo. Eu falei: e na sua morte, como é que você está investindo? Você tem buscado a Deus para hora que você morrer? E aí? E aí? Qual que é o argumento do lado de lá? O que você sabe do lado de lá? João 14 diz assim, essa frase, esse texto 14, 21, me encanta por causa de uma palavra. Todas são maravilhosas, mas uma palavra me encanta. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, ter os mandamentos não é ter uma Bíblia em casa, irmão. Ter os mandamentos aqui dentro. Bíblia no Salmo 90 em casa não espanta demônio, não. Isso aí é conversa para dormir. Espanta demônio é a autoridade do nome de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e agora? E me revelarei a ele. O que é revelar? Hoje essa geração nova não sabe isso, mas nós tirávamos foto nas bobinas, na máquina fotográfica, levava lá, revela para mim. Então ele pegava o negativo e saía aquela imagem nítida da foto que eu tinha tirado. Aí eu falei: pelo negativo você não entendia nada, você não via nada. Mas a hora que revelava a foto, você via a cor dos olhos, a cor da camisa, até as graminhas, até as formigas você via. Então Jesus fala: aquele que me ama e guarda o meu mandamento, eu vou me revelar nele. Para um Deus que se revela para mim, que fala comigo, eu vou ter reza pronta com ele? Não, eu vou bater papo com ele. Eu vou falar com ele. Eu vou dizer: eu te amo, Senhor. Obrigado pela salvação, pela morte de cruz. Hoje meu marido está passando necessidade. Senhor, sei com ele, usa a minha boca, deixa eu falar umas palavras para ele. Muda a história da minha vida. Estou partindo para o fim já, irmãos. Eu vim por amor a você, eu vim pagar a tua dívida, eu vim morar no teu coração. João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição. Esse versículo a gente só escuta em velório, né? Mas a gente vai escutar hoje de uma maneira diferente, com graça. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Peraí, então o cara está no caixão e vai viver? Não é isso que está falando. Vós estáis mortos em delitos e pecados. Quem não tem a comunhão do Senhor, espiritualmente está morto. Mas como ele veio para trazer vida, e vida em abundância, essa pessoa transformou. Ah, mas não era aquele que era traficante, não era aquele que era bandido, não era aquele que matou 10, matou 5. Um perguntou para mim assim: irmão, eu tenho perdão, eu recebo perdão? Eu recebo. Se você se arrepender, buscar Jesus e não cometer mais, Deus te perdoa. A justiça do homem te condenou a quanto tempo? X anos de cadeia? Você vai pagar os X anos de cadeia. Mas na justiça de Deus, se você se arrependeu, você é um homem livre em Cristo Jesus. E você vai gozar da tua liberdade após a sua morte. É o que a palavra de Deus nos fala. E para concluir, fazendo uma conclusão final. Nós somos preparados desde criança, todos nós. Nossa geração, a passada, a antepassada, todas as gerações. Você, eu, nós somos preparados para encarar o mundo. Não é assim? Filho, você vai estudar uma boa escola, vai ter um trabalho bom, uma profissão boa, porque você vai ser alguém na vida. O pai e a mãe que
tem vários pais aqui, prepara os seus filhos para esse momento, correto? Mas só a Bíblia prepara o teu filho e a mim e a você para o encontro da morte. Só a Bíblia. Só uma palavra cristã prepara você para encontrar a morte. O lado de lá dessa parede, eu não sei o que tem, mas a palavra de Deus me revela que se eu crer em Jesus, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu mudar a história da minha vida, Ele vai estar de lá me esperando, como esperou Estevão, os braços abertos. Amém, irmãos? É um privilégio ser um adorador ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu tenho, feche os teus olhos, eu tenho o hábito de ouvir a ministração. Essa ministração mesmo, eu vou ouvir ela umas 10 vezes, e cada vez que eu ouço, Deus acrescenta algo na minha vida. Procura a ministração, ouça com calma, umas 2, 3, 4 vezes, porque a palavra é para nós. A palavra fala sobre a nossa vida, nosso futuro, nossa salvação, a história da nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelos meus amigos queridos que vieram hoje receber do Senhor um presente eterno, um presente maravilhoso, que é a Tua Palavra. Que a Tua Palavra se revele em nós, que o Senhor se revele, Pai, com Tua essência, com Tua graça, com Tua misericórdia pela Tua Palavra, Senhor. Abençoa a nossa vida, tira as dúvidas, venha com Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, tirar as dúvidas, as preocupações, aquilo que nos aflige. Derrama sobre a nossa vida, Pai, a Tua graça, a Tua presença. Transforma a nossa vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aproveitar esse momento para nós encerrarmos o culto, falando tudo sobre Jesus hoje, da presença dele, da manifestação dele e de como ele ainda opera nos nossos dias, porque nós acreditamos na sua ressurreição e no seu poder. E o poder do Senhor, mais do que ouvir as palavras que nos atraem a Ele, nos chamam a atenção, é experimentar na prática. E hoje nós queremos mais uma vez ver isso na prática, na nossa vida, na nossa história, no nosso caminho. A presença do Senhor é a bênção dele na nossa vida. Amém? Vou convidar a irmã Sônia para chegar aqui à frente. Tem mais alguém que quer uma oração por alguma dor, alguma enfermidade? Gostaria que você saísse do seu lugar, chegasse aqui à frente também. Vou apresentar minha mãe. Será que ela consegue chegar aqui? Ah, tá bom. Vai representar aqui a dona Mercedes. Mas nós sempre oramos por ela aqui também. Chega mais aqui à frente. Vou convidar o pastor Zé Roberto para chegar aqui à frente. Pastor, você faz oração aqui de cima aqui também? Para você estar orando aqui, eu quero orar aqui embaixo. Amém. Aí do seu lugar nós vamos orar também, apresentando aí a semana que vai chegar, os nossos dias, da nossa família. Então você vai orar aí em prol do seu motivo, alguma coisa, da palavra que você ouviu, de alguma coisa que tenha acontecido na sua vida. Nós temos certeza da manifestação e da presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Amém. Sabe, quando Jesus estava passando por um determinado lugar, um cego que ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e me cura. E eu queria falar, Jesus está aqui no nosso meio. Se você tem algum problema, algum familiar, alguma necessidade, algo que você não consegue resolver com a tua força, com o teu intelecto, com os teus bens, coloca nas mãos de Deus agora. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. O Deus que curou aquele cego na Jericó é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje. E Ele tem o mesmo poder. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és poderoso. Senhor, somente Tu és Deus, somente o Senhor tem todo o poder, toda a onipotência, somente o Senhor pode estar em todo lugar. Então o Senhor está aqui, mas está também aquele nosso familiar que está longe e que necessita ser curado, que necessita ser salvo, que necessita ser liberto das drogas, seja do que for a necessidade que ele tem.
Senhor, nós queremos apresentar essa pessoa diante de Ti. Toma nas Tuas mãos, opera, Senhor, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma benevolência, Senhor, que Tu sempre agiste, Pai. Perdoa os nossos pecados, se faça presente na nossa vida. Mostra, Senhor, o Teu poder e a Tua glória, para que todos vejam que o nosso Deus tem todo o poder. Não nós somos pequenos, somos frágeis. Oh Senhor, somos tão pequenos, mas servimos a um Deus tão poderoso, tão grande, tão misericordioso, tão amoroso, que nos ama apesar de todos os nossos erros e os nossos pecados. Ó Senhor, abençoa a vida de cada um. Senhor, visita aquele que está deprimido, visita aquele que está abatido, aquele que está triste, problemas, Senhor, conjugais, problemas de ordem que for. Senhor, nós apresentamos e deixamos diante do Teu altar. Opera, Senhor, opera com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos encerrar, nós vamos fazer uma oração final, depois nós vamos nos confraternizar lá fora. Hoje o Dimas faz aniversário, então nós podemos dar um abraço nele, podemos lá comer um cachorro quente, tomar um refrigerante, enfim. Mas eu quero orar pela tua vida, pela tua semana, pela tua família, para que você tenha as bênçãos do Senhor sobre você. Amém? E lembrando, a igreja está aberta aqui para todos que estão nos visitando. Seria um prazer recebê-los outras vezes aqui. É um prazer ter todos vocês aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse culto, te agradeço pela tua palavra, que ela possa, Senhor, frutificar no nosso coração, que ela possa transformar a nossa vida, que ela possa mostrar aquilo que nós estamos fazendo errado, possa nos corrigir, Senhor. Ó Senhor, possa nos santificar através do Teu Espírito Santo. Nós não temos força, Senhor, muitas vezes, de melhorar a nossa vida, de melhorar a nossa santidade, mas o Senhor tem todo o poder. Por isso, Senhor, age nas nossas vidas, ó Deus, interfere na vida de cada um. Dá-nos uma semana abençoada. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho, Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, não somente agora, mas desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Bem, não vai embora sem dar um abraço, que os irmãos aqui da casa possam dar as boas-vindas aos irmãos que os visitam. Deus abençoe. Amém.